Então, qual é a teoria que a gente vai usar aqui? A teoria das transformações gasosas. Eu tenho um gás, né? E ele está num determinado estado e vai passar desse estado para um outro. Como assim um estado? Eu vou fazer uma transformação nele. Ele estava de um jeito, eu vou colocar ele do outro. O que é que eu avalio durante essa transformação? Eu avalio a pressão desse gás, o volume e a temperatura. Quando ele passar para esse outro estado, ele vai alterar ou pode alterar a pressão, que era P1, passa a ser P2, o volume, que era V1 e passa a ser V2, e a temperatura, que era T1 e passa a ser T2. Por isso, no estado 1, ele tem pressão, volume e temperatura. No estado 2, ele tem pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Tá. Qual é a expressão que a gente deve usar para isso? Bom, tem a expressão das transformações gasosas, que é essa aqui. P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Tá? É. Mas de onde veio isso? De onde foi que brotou esse negócio? Existe uma chamada equação de estado para os gases, que é PV igual a nRT, em que T é a temperatura, R é a constante dos gases ideais e N é o número de mol. V é o volume desse gás e P é a pressão desse gás. Tá? Essa temperatura medida em Kelvin, o número de mols é adimensional, quer dizer, ele não tem uma unidade, o volume em litros e a pressão em atm. Tá? Eu poderia ainda ter essa pressão em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que pascais, o volume em metro cúbico, isso é a pressão, tá? O volume em metro cúbico, tá? E essa temperatura também em Kelvin. E aí todas essas unidades estariam no SI, que é o Sistema Internacional, tá bom? Bom, mas como é que eu faço um esquema para ver isso acontecendo? É, pensa numa seringa daquela de injeção. E eu vou e coloco o gás ali dentro. Quando eu coloco esse gás lá dentro, sim, eu vou fechar a ponta de cá, tá? Para não acontecer do gás vazar, para ele ficar todo ali dentro. Bom, primeiro, quando eu aperto esse êmbolo aqui para baixo, eu mudo a pressão dele. Ou ele tem mais pressão quando eu apertei o êmbolo, ou ele menos pressão. Tá. O volume eu meço aqui do lado, né? A seringa não tem aqueles tracinhos em que eu posso ver qual é o volume que eu tenho ali dentro, né? Alguns mililitros, alguns mais ou menos 5, 10 mililitros. Agora aqui dentro está o gás. O gás está aqui dentro. Eu não podia contar as moléculas que existem aqui dentro, então supor que fosse possível, tá? Esse número de moléculas vai me dar um número de mol, tá? Então, nessa expressão aqui, e eu podia pegar e ainda colocar um termômetro aqui para medir a temperatura. Sabe, ó, a temperatura do meu gás é essa aqui. Então, aqui estão todas essas medidas, né? Ó, eu apertando, aliviando o êmbolo, vejo a pressão. Olhando para aqui, eu vejo qual é o volume que o gás está ocupando. Contando as moléculas, eu sei o número de mols, número de mol, que não tem plural. R é a constante dos gases, que eu já vou dizer para que serve, e T é a temperatura que eu estou medindo aqui. Acontece o seguinte: quando eu coloco o gás aqui dentro, eu não sei com que gás eu estou tratando, tá? Então, eu podia estar pensando num gás nobre, por exemplo, o hélio, que é uma bolotinha só, ou eu podia estar pensando na amônia, que na verdade é o nitrogênio ligado a três átomos de hidrogênio.
Essa molécula é monoatômica, seria só uma bolinha, só um átomo formando ela. E essa molécula tem quatro átomos, tetraatômicos. Ele diz, o comportamento dessa molécula é exatamente o mesmo que essa. E ainda, ele diz, poxa, quando eu colocar a amônia lá, se tiver duas moléculas de amônia, não pode dar confusão? Isso quer dizer, poxa, eu teria uma outra molécula aqui também e acabar fazendo esse hidrogênio interagindo com esse nitrogênio? Isso quer dizer, criando uma interação entre as duas? Diz, poxa, mas a gente não viu isso quando a gente estava pensando lá no tal do êmbolo, né? Na seringa que eu vedei aqui, coloquei o meu êmbolo, apertei ou aliviei para aumentar a pressão, o meu volume. Eu disse, poxa, olha só, esse gás está interagindo uma molécula com a outra. Isso aqui pode alterar o meu volume, isso pode mexer na minha pressão, né? Isso pode alterar a tal da temperatura. Então, isso aqui é indesejável para eu manter o controle do meu ambiente. Por isso é que a gente tem o tal do R. Essa constante é um número que eu coloco naquela expressão PV igual a nRT, para que esse modelo aqui, isso quer dizer de um gás monoatômico ou de um gás que tem vários átomos, para que um seja igual ao outro. Então, quando eu escrevo essa expressão aqui, PV igual a nRT, eu coloquei esse número aqui para dizer o seguinte, ó, isso aqui vai ser igual a isso, quer dizer, o produto da pressão vezes o volume vai ser igual ao pegar o número de mol e a temperatura, porque eu coloquei aqui junto esse R, que faz com que eu ignore essa interação entre os átomos, tá bom? Aí você diz, poxa, mas se isso é uma expressão que mede o estado do gás, eu podia pensar o seguinte, olha, então eu vou ter duas situações. Eu vou ter uma que eu estou com o gás desse jeito lá dentro, e outra que eu pego o mesmo gás e espremo bastante ele lá para dentro. Aqui as moléculas estão com bastante espaço. E aqui não tem espaço nenhum, elas estão espremidas ali dentro. Esse estado aqui tem uma expressão, PV igual a nRT. Vamos colocar aqui um. O número de mol eu não vou mexer, tá? Porque eu não deixei entrar gás nem sair. Mas aí esse aqui deveria ter, então, aqui, ó, pressão 2, volume 2, nRT2. Por quê? Poxa, se eu espremer esse gás aqui, pode ser que a temperatura tenha mudado. Mas aí, vamos pensar assim, ó. Vou escrever aqui P1, V1 igual a nRT1. P2, V2 é igual a nRT2. Isso aqui é uma verdade, que é uma expressão que eu escrevi para o primeiro estado, o estado 1. Isso aqui também é uma verdade, que eu escrevi para o segundo estado, 2. E agora eu vou botar um sinal de fração aqui embaixo de cada um deles. E vou pensar assim, ó, esse N existe em cima e embaixo. Esse R também.
Então ficou P1, V1 sobre P2, V2 igual a T1 sobre T2. Agora eu vou pegar isso que está aqui embaixo, vou passar lá para cima. Isso que está lá em cima, e vou passar aqui para baixo. Eu fiquei com o quê? P1, V1 sobre P2, V2 igual a T1 sobre T2. Aí, quando eu fiz essa mudança, passando isso aqui embaixo, lá para cima, e o que está lá em cima, aqui para baixo, ficou P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, que foi aquela expressão que eu escrevi lá no início. Uma que avalia o estado 1 e outra que avalia o estado 2. Tá, mas hoje a questão da troca de calor e trabalho. Vamos pensar assim, primeiro, ó, quando eu tenho um bloquinho aqui e que eu arrasto ele para lá, fazendo uma força aqui, e aí esse bloquinho sai daqui e vem até aqui, ó. Ele andou toda essa distância. Eu escrevo uma expressão para isso. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? Maravilha. Mas e o que que tem isso a ver com isso aqui? Porque aqui ele tem pressão, volume, temperatura, número de mols e a constante. Onde é que está isso aqui? A força, o deslocamento, tudo mais que a gente acabou de falar aí. Bom, vamos pensar assim, ó. Eu tinha o êmbolo aqui, ele estava nessa situação, e aí eu resolvi dar uma esquentada nesse gás. Aí você pensa assim, pô, Eduardo, arrumou um jeito de explodir esse troço, né? Pode até ser. Aí o êmbolo foi que estava nessa posição, ele sobe um pouquinho, porque o gás começa a se movimentar lá dentro com esse aumento da temperatura. Ele vai batendo nas bordas e acaba batendo aqui, né? Ele vai, né, de tanto que ele se movimenta aqui dentro, ele acaba batendo aqui no êmbolo, empurrando o êmbolo para cima. E aí houve o deslocamento de uma certa distância. Ih, maravilha, já achei a tal da distância. Mas quando o gás está se movimentando aqui dentro, é porque está sendo mexido na tal da pressão, né? Eu estou fazendo pressão, o gás está fazendo pressão para empurrar o êmbolo para cima. Mas o que que é pressão? Pressão é força sobre a área. Eu olho isso aqui, ó, para aqui, e ele tem uma área que está aqui. Eu vou precisar de outra coisa. Porque olha só, isso aqui, lá o meu êmbolo, é um cilindro. E a maneira de medir o volume no cilindro é essa área aqui vezes essa altura aqui. Que, na verdade, quando a gente mexe nisso aqui, é essa distância, tá? É a distância que eu estou abrindo ou fechando aqui. Então, volume vai ser essa altura que eu estou usando o D para ficar com a mesma letra disso, vezes essa área. Então, se eu quiser deixar a área sozinha, é só passar esse D para cá, né? Então, volume sobre D vai ser igual a área.
Então, quando eu quisesse escrever a tal da pressão aqui, a força continuando aqui, essa área eu podia escrever V e D, não é isso? Então, a tal da pressão P. Vamos só diferenciar, vou botar um PRzinho pequenininho, para essa pressão não ficar parecendo peso. Isso aqui é uma divisão de frações. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aí vai ficar a força vezes a distância sobre o volume. Maravilha. Então, na verdade, o que que eu fiquei lá? Que a minha pressão é F vezes D sobre V. Mas esse F vezes D foi o mesmo lugar onde eu escrevi o tal do trabalho, porque o trabalho é força vezes deslocamento. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar trabalho. Poxa, então agora já está resolvido o meu problema. Porque o que que acontece? Quando eu pego P vezes V, passando esse V que está aqui embaixo para lá, igual esse aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, que o trabalho que o meu sistema pode produzir, ele é o produto do volume e da pressão. Mas lembra que isso saiu dessa figura aqui, ó. Eu tinha aqui o meu êmbolo e eu resolvia se eu queria aquecer ou não esse gás. Podia querer resfriar, tá? Para as moléculas aqui se movimentarem e acabar empurrando o êmbolo para cima ou ele ser puxado para baixo. Onde então houve uma certa distância aqui que ele andou, né? Antes, esse tamanho aqui era esse, depois passou a ser esse. Então, para que esse tamanho, essa altura do êmbolo variar, houve uma variação. Então, eu pretendo pensar que, na verdade, esse trabalho ele só existe se houver uma variação desse produto P vezes V, tá? Da pressão vezes o volume. Se houver essa variação aqui, então variou, tá? A pressão e o volume variou e tudo mais. Ah, mas pode acontecer de um se manter fixo e o outro só se variar? Sim, isso pode acontecer, né? Lembrando que esse trabalho, né, ele é medido, ele a mesma unidade de energia, então ele pode estar sendo medido em calorias ou joules. Essa pressão pode estar sendo medida em ATM ou Newton por metro quadrado, e esse volume pode estar sendo medido em litros ou metros cúbicos. Se eu estiver usando as primeiras unidades daqui, eu estou fora do sistema internacional. Se eu estiver usando essas segundas unidades aqui, eu estou dentro do sistema internacional, tá? Então, isso é que faz a gente avaliar como é que é o comportamento de um gás quando ele então é submetido, né, a uma variação de P vezes V. E isso aqui pode gerar ou não um trabalho. Por vezes, como esse trabalho que a gente está escrevendo aqui, ele é comum em mecânica, e nós estamos falando de gases, na verdade a gente usa esse símbolo aqui para trabalho e a gente diz que ele é esse delta de PV, tá bom? Ok? Então, a partir de agora, a gente pode tentar.
resolver uma questão, né? Então, assim, vamos supor que eu tenho uma certa quantidade de um gás que eu quero que ele seja ideal. Por que ideal? Porque aí eu não tenho que usar aquele R toda hora para fazer essas contas e transformar no gás ideal. Ele é em um recipiente vedado. Então, eu estou colocando ele aqui, ó, dentro do meu êmbolo, tá bom? VD, tá vedado. E eu resolvi fornecer calor para ele, tá? Peguei e esquentei ele pelo lado de fora. Tem um foguinho aqui, fiz um aquecimento. Tá, vai aquecer o êmbolo? Vai. Mas isso é importante para mim? Pode não ser. A gente vai ter que avaliar. Fornecer calor. E eu estou pensando o seguinte, poxa, essa molécula aqui, ela quando recebe calor, ela sai correndo para bater aqui. Então, ela altera a tal da pressão. É, mas eu não quero que isso aqui suba. Ele não vai ter, apesar do calor existir aqui dentro, eu não vou deixar ele subir, tá bom? Então, se eu não deixo ele subir, não altera nem a pressão nem o volume, tá? Porque se eu deixasse ele livre, essa pressão ia ser alterada, mas eu não quero que isso aconteça. Então, obviamente, não vai haver essa variação. Esse delta significa variação de PV. Então, obviamente, aquele trabalho que eu queria não vai acontecer. Vai ter um zerinho aqui, né? Eu posso pensar da seguinte maneira. O que eu posso afirmar? A temperatura do gás irá diminuir aumentando a pressão? A gente não pode ter alteração nisso aqui, para poder não ter trabalho. Se eu não tenho alteração do volume interno, eu não vou ter trabalho. Então, o gás vai receber o calor no meio, mas a sua temperatura não sofrerá variação, pois trata-se de uma transformação isovolumétrica. Bom, a transformação com certeza é isovolumétrica, porque não houve alteração no volume, tá bom? A temperatura deverá aumentar, diminuindo assim a pressão. Eu não posso ter aumento nem diminuição da pressão se não houve alteração nisso aqui. O recebimento de calor, a temperatura do gás vai aumentar juntamente com a pressão no interior do recipiente. Bom, se eu fornecer calor, essa temperatura aumenta e aí ele começa a bater aqui dentro e eu tenho um aumento na pressão, tá? Tá? Mas ele não houve alteração no volume. Então, para que exista ó, eu aumentei a temperatura, ela subiu. Algo do lado de cá tem que subir. Só que o volume não alterou. Então, só quem pode subir é a pressão, tá? Alterei a temperatura, porque eu fiz o aquecimento. Se essa temperatura subiu, algo tem que subir do lado de cá para manter essa igualdade, uma vez que não entrou gás nem saiu nenhum lá de dentro. Então, só quem pode se alterar é a pressão. Aumento da temperatura faz o aumento da pressão, né? Então, tá ok. Então, aumento da aumentou a temperatura, vai ter um aumento de pressão. Com o recebimento de calor, a temperatura do gás irá aumentar juntamente com a pressão no interior do recipiente. Assim, se o volume se manter, a temperatura deverá aumentar e diminuir a pressão? Não, a pressão aumenta junto. Com o recebimento do calor, a temperatura do gás irá aumentar juntamente com a pressão do recipiente. Isso aqui é verdadeiro. Um gás ideal não sofre variação de temperatura ao receber calor. Não, qualquer gás sofre temperatura. Então, na verdade, eu avaliei cinco afirmações. A primeira,
a temperatura do gás vai diminuir aumentando assim a pressão. Não é verdadeiro, né? Se eu esquentei aqui, essa temperatura aumenta e para manter essa igualdade, a pressão também tem que aumentar. A outra avaliação, a afirmação que eu posso avaliar. O gás ela recebia calor, vai ceder calor para o meio, mas essa temperatura não sofrerá variação, pois trata-se de uma transformação isovolumétrica. Não, apesar de eu ter uma transformação que ela é isovolumétrica, eu tenho uma série de outras coisas que acontecem ao mesmo tempo. Uma transformação isovolumétrica, é, ela também faz com que a pressão, pode acontecer da pressão aumentar. Basta olhar para essa expressão aqui. Aumentei a temperatura, a pressão aumenta também, se eu mantiver o volume constante. O que não existe é trabalho, porque nós já vimos que o trabalho ele é a variação desse produto, P vezes B. Se não tem alteração no volume, não tem trabalho. A temperatura aumenta e a diminuição da pressão. Não, não é verdade. Se esse aumenta, esse aqui também tem que aumentar para que mantenha uma igualdade. Né? Outra, com o recebimento do calor, a temperatura do gás vai aumentar juntamente a pressão no interior do recipiente. É verdadeiro isso, né? Pensa lá que eu tenho gás dentro de um recipiente. Pensa nesse recipiente aqui, o gás está aqui dentro. Eu começo a aquecer, ele começa a querer se expandir, né? Então vai haver aumento na pressão. Um gás ideal não sofre variação na temperatura ao receber calor. Isso não é verdade. Ele sofre variação, sim.